Fala, torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda, estou aqui mais uma vez para falar sobre Santos com vocês. Desta vez, para um assunto não tão agradável. Na noite de hoje, Santos e Fortaleza se enfrentam na Vila Belmiro às 9h30 para realizar o que talvez seja a partida mais importante da história do Santos Futebol Clube. Hoje, o Santos faz o jogo da vida contra o Fortaleza, para tentar a permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, para tentar evitar um rebaixamento para a segunda divisão do Brasileirão. O Santos também, juntamente a essa tentativa de evitar o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, tenta evitar o primeiro rebaixamento de sua história. Isso mesmo, o Santos, uma das poucas equipes do cenário brasileiro e de pouquíssimas equipes do cenário mundial que nunca foi rebaixado. Então, hoje o Santos vai a campo na Vila, no Templo Sagrado, na nossa casa, para tentar a salvação. Lembrando que resta apenas uma vaga, 3 equipes estão na briga e infelizmente para nós o Santos é uma delas. O Santos briga com Vasco e Bahia para ver quem salva e quem fica dentro do Z4. O Santos enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro. As 3 partidas de Vasco, Bahia e Santos são às 9h30 da noite, horário de Brasília. O Santos enfrenta o Fortaleza na Vila Belmiro. O Vasco enfrenta o Bragantino em São Januário e o Bahia enfrenta o Atlético Mineiro na Fonte Nova. Isso mesmo, as 3 equipes que brigam contra o rebaixamento, brigam pela salvação, vão decidir a rodada em casa. Santos na Vila, Vasco em São Januário e Bahia na Fonte Nova. O Bahia talvez seja quem tem o adversário mais difícil, até porque o Atlético Mineiro é o líder do Campeonato Brasileiro no retorno. Se você pegar apenas as rodadas do segundo turno, o Galo é o líder do Brasileirão, é a melhor equipe, é que tem a melhor defesa, o melhor desempenho. Então, talvez seja sim o adversário mais difícil, até porque o Galo, mesmo que seja muito difícil, ainda tem chance de título. Claro, o Galo teria que tirar uma diferença de 8 gols do saldo do Palmeiras, por exemplo, para que pudesse chegar à liderança. Mas também necessita dos 3 pontos para garantir a sua vaga direta na Libertadores e não precisar ir à pré, naquele torneiozinho de mata-mata contra algumas equipes, que normalmente é complicado, custa muitas vezes a vaga do time na Libertadores. Lembrando que dependendo da fase que ele cair, ele vai para a Sul-Americana ou não tem mais competição internacional. Então é um caminho perigoso, um caminho ardiloso. Então o Galo deve ir a campo tentando a vitória, que pode sim ajudar o Santos. O Vasco já enfrenta um Bragantino desinteressado no campeonato, que já não tem mais muitas expectativas, não briga para cair, não briga por título, não briga por vaga de mais nada. Então o Vasco talvez tenha um adversário mais ou menos, mas é uma boa equipe, por isso se encaixa no mais ou menos. E o Santos tem o Fortaleza, um Fortaleza também já desinteressado no campeonato, que não briga mais para cair, não briga por vaga em nada e não briga mais por título. O Fortaleza foi vice da Sul-Americana, então tem um ano complicado. O Santos teve dificuldades com o Fortaleza no primeiro turno, a estreia do Aguirre, fomos sem João Paulo, a Fortaleza, e acabamos sendo derrotados por 4-0. Então um retrospecto difícil para o Santos, uma equipe que tem uma temporada, apesar de aparentemente ruim, um time que joga bem. Então o Santos enfrenta sim um adversário perigoso, não se enganem, o Fortaleza é uma boa equipe apesar dos pesares. Então é isso, esses são os cenários. Existem 27 cenários de combinações de resultados diferentes entre as partidas de Santos, Bahia e Vasco. O Santos é rebaixado em 3 desses 27 cenários. Então vou passar para vocês agora o que acontece para o Santos poder escapar. Mas antes, vou passar a tabela como está no momento, antes da rodada se iniciar. O Santos hoje, 15º colocado, é o que está na frente dos 3, tem 43 pontos, porém tem um saldo muito ruim, mas isso é assunto para daqui a pouco. Então o Santos 15º com 43, o Vasco é o 16º com 42 e o Bahia é o 17º, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Quem está com a vaga por enquanto na zona de rebaixamento é o Bahia com 41, apenas 2 pontinhos de diferença. E por que eu falei do saldo? O saldo do Santos é de menos 24, o saldo do Vasco menos 11 e o do Bahia menos 6. O Santos tem o pior saldo dessas 3 equipes. E por que isso é ruim? Porque, por exemplo, se o Santos empata o jogo, soma mais um ponto, chega a 44. E o Bahia vence o dele, o Bahia chega aos 44 pontos também. Aí que é o problema, porque aí o desempate é o saldo, e o Santos tem um saldo pior. Então um dos cenários possíveis de rebaixamento é esse. O Santos pode sim ser rebaixado no saldo de gols. Então vou passar para vocês agora quais são esses 3 cenários que o Santos pode ser rebaixado. Lembrando, torcedor, existem 27 combinações de resultados. O Santos é rebaixado em 3. Então tenhamos cuidado, não é motivo para desespero, mas também não é motivo de alívio. Tem que ficar com o alerta ligado, mas vamos com calma. Para o Santos ser rebaixado, o Santos tem que perder a sua partida, o Vasco ganhar e o Bahia ganhar. Se o Vasco vencer, o Bahia vencer, o Santos perder, o Santos é o rebaixado.
porque o Santos aí ficaria nos 43 pontos, o Vasco chegaria a 45 e o Bahia chegaria a 44, então o Santos seria rebaixado por 1 ponto. O segundo cenário, o Santos perde, o Vasco empata e o Bahia vence. Aí o Santos se fica nos 43, o Vasco chega a 43, mas tem um saldo de gols melhor que o do Santos, e o Bahia, aí sim, chegaria aos seus 44 pontos e também se livraria do rebaixamento. E por fim, o último cenário de rebaixamento do Santos é o Santos empatar a partida, o Vasco vencer e o Bahia vencer. Até porque aí o Vasco chega aos seus 45 pontos, o Bahia chega aos 44, mesmo número de pontos que o Santos chegaria a se empatar a partida. Mas é o que eu falei anteriormente, o Santos perde e perde no saldo e por isso seria rebaixado. Mas antes de dar sequência, eu gostaria de ressaltar para vocês. Percebam, Santos perde e Santos empata. Isso mesmo. Se o Santos vencer a partida contra o Fortaleza, não há chance de rebaixamento. Se o Santos vencer, o Santos permanece na Série A independente de resultado de Vasco e de Bahia. Então, é claro, tenhamos que torcer para o Atlético Mineiro vencer o Bahia, temos que torcer para o Bragantino vencer o Galo, mas primordialmente temos que torcer para nós fazermos a nossa parte. O Santos já demonstrou que é capaz, o Santos já mostrou evolução nesse Campeonato Brasileiro. Nós podemos acreditar no Santos Futebol Clube. Então tenhamos que fazer a nossa parte para não precisar depender de resultados alheios. Então o Santos pode sim se salvar por conta própria, não precisa depender de ninguém. O Santos primeiramente depende de si para se salvar da zona de rebaixamento. Então tenhamos calma, o Santos vai a campo contra o Fortaleza e acredito que os jogadores tenham isso em mente. É o jogo da vida do Santos, é o jogo da vida deles, é o jogo da nossa vida. Então, até me engasgo para falar de um assunto tão difícil quanto esse, mas temos que ter cuidado, temos que ter fé e temos que acreditar na nossa equipe. Torcemos até agora, não é agora que vamos abandonar. A torcida faz novamente o corredor de fogo, a Vila Belmiro na madrugada de hoje foi cercada completamente com sal grosso. Torcedores jogaram água benta no estádio. O torcedor tenta fazer a sua parte, tenta entrar no controle da situação mesmo que não possa. O torcedor vai para a religião, vai para a fé, vai para a superstição. O torcedor tenta empurrar da maneira que está ao seu alcance, que é torcendo, que é tentando agir nos bastidores. Mas nós sabemos que quem está em campo é o principal responsável e que tem que ir para cima do Fortaleza, tem que fazer a vitória. O Santos não terá para essa partida um jogador muito importante, que é o caso do Joaquim, que foi suspenso contra o Atlético Paranaense pelo 3º cartão amarelo. Outro desfalque é o Kevson, que também está, que dessa vez está lesionado e por isso não fica à disposição. Por outro lado, teremos assim o retorno do zagueiro João Basso ao time titular. Já tinha retornado entrando na partida contra o Atlético Paranaense, mas o Basso agora é o titular e vai ganhar chance após a lesão, né? O Basso retornando de lesão, ficou muito tempo fora, era provável que retornasse só no ano que vem, por exemplo. Consegue retornar na partida contra o Atlético Paranaense e hoje é titular. Então vou passar para vocês a provável escalação do Santos para o jogo da vida do clube, o jogo mais importante da história do Santos Futebol Clube. O Santos terá no gol João Paulo. A defesa formada por 4 jogadores, com Dodô, João Basso, Messias e Lucas Braga na lateral direita. Quarteto de meio-campistas, Tomás Rincon, o capitão, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima voltando à equipe titular. Fundamental, gosto da presença do Lucas Lima e acho que pode ser um caminho para o Santos criar mais. O Santos que vinha tendo uma dificuldade na criação. Mas vamos seguir. E a dupla de ataque do Santos nessa partida será o Soteldo. E aí a dúvida, não sabemos ainda. Marcelo Fernandes não esboçou a escalação, não divulgou nada, ainda nada vazado. Não sabemos se a dupla do Soteldo será Júlio Furt ou o jovem Marcos Leonardo. Eu, Theo Miranda, iria com o Marcos Leonardo e na segunda etapa colocaria o Furt. O Furt é um jogador que quando entra põe fogo, mas o Marcos é quem cria durante a partida. O Furt não foi bem contra o Atlético Paranaense começando o jogo. Eu daria novamente, sei que teve aqueles problemas de bastidor com o atraso do Marcos Leonardo, mas é a chance do menino e que pode ser a última partida do Marcos com a camisa do Santos, porque o Marcos muito provavelmente será negociado em janeiro. Então, talvez seja a despedida de um garoto que pode ser peça fundamental no jogo de hoje. Então eu iria com o Marcos Leonardo no time titular, mas aí já não cabe a mim, cabe assim ao treinador do Peixe, Marcelo Fernandes, é quem escala o Santos na noite de hoje para o duelo contra o Fortaleza. Por outro lado, como vai o Fortaleza? O Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda vai a campo com o goleiro João Ricardo, a defesa formada também por 4 jogadores, Bruno Pacheco na lateral esquerda, Tite e Brits na zaga e o Tinga é o lateral direito. E o meio de campo formado por Zé Wellison, Caio Alexandre e Caleb. E o trio de ataque, Guilherme, Iago Pikachu e Lucero. Então, o Fortaleza vai assim a campo na Vila Belmiro para o jogo da vida do Santos. Acho que é uma frase mais importante. É o jogo da vida, é o que temos para hoje. É entrar com força máxima, dando sangue com amor
é deixar tudo que tem de si dentro de campo, a torcida deixar tudo de si na arquibancada, e quem não pode ir ao estádio, assim como eu, deixar tudo de si em casa, torcer e apoiar até o final e acreditar, principalmente acreditar no Santos. Nós torcemos pro maior time do mundo, o time mais potente do mundo. Nós temos que acreditar nos nossos jogadores. Vamos até o final. O Santos tem o jogo da vida, tem o duelo contra o Fortaleza, um jogo duro, mas temos que torcer para Santos, para Galo e para Bragantino, para que possamos ficar em paz e seguir no 2024 melhor. Então é isso, independente do que acontecer, seja qual for a sua sorte de vencido ou vencedor, amanhã tem pós-jogo de Santos e Fortaleza aqui no canal. Então espero vocês, até a próxima. Não se esqueçam de me seguir, até me embananei aqui no final. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui. No Twitter as minhas opiniões mais pessoais, mas também compartilho alguns links de matérias. No Instagram compartilho as matérias no Story e também agora no canal. Se inscreva para não perder mais nenhum vídeo que eu trago para vocês. Deixe o like para continuar me apoiando. E é isso. Espero que todos vocês tenham gostado. Até amanhã, seja qual for a sua sorte. Valeu, torcedor!